Bom dia! Bom, hoje é quinta-feira, hoje é o dia que eu fico em casa fazendo os projetos e também é o dia em que eu conto os meus favoritos da semana. Essa semana eu tenho dois favoritos pra trazer pra vocês. A primeira é uma série que, na verdade, talvez muitos de vocês já conheçam, porque não é uma série nova, é uma série que já até acabou. E que eu tinha ouvido falar muito nela um tempo atrás, mas eu nunca tinha parado pra assistir. E eu preciso confessar que eu fiquei curiosa pra assistir, porque essa série é baseada numa outra série que é dinamarquesa. E aí, naquele livro que eu já contei aqui, do Hag, o autor falava muito dessa série dinamarquesa porque parece que ela fez muito sucesso e foi quando as pessoas começaram a descobrir a estética da Dinamarca e tal. E aí, os americanos foram lá e fizeram uma versão norte-americana. É a The Killing. Provavelmente, se você nunca viu, pelo menos você já ouviu falar. Bom, e do que se trata essa série? Pelo menos, assim, nos primeiros episódios, acredito que a primeira temporada toda vai ficar, é em volta de um assassinato que acontece em Seattle. E aí vai desenrolando um mistério e tal. Me faz lembrar um pouco a Twin Peaks, mas sem aquela parte, assim, muito louca, sabe? Mas aquela coisa assim, uma menina que supostamente era uma menina exemplo da escola, aparece morta, um assassinato muito brutal e tal, e começam a descobrir várias coisas da escola, dos amiguinhos e tal. Isso me faz muito lembrar a Twin Peaks, mas sem aquela coisa trash, assim, sei lá, muito estranha de Twin Peaks. Sem o David Lynch, digamos. Mas por que eu gostei da série? Série de mistérios tem várias, tem muitos filmes e tal, mas assim, tem alguma coisa na série que eu gostei muito da estética. Eu gostei muito da fotografia. Fotografia fria, e eu já falei aqui que eu gosto de luz fria. E você vê que eles têm um cuidado muito legal pra fazer as cenas. Tem umas cenas, assim, que são, assim... Eu não sei explicar, porque eu não sou uma pessoa técnica de cinema pra poder explicar, mas eu posso dizer como espectadora, como uma pessoa que tá assistindo, que é diferente. Eles têm um cuidado com a imagem muito especial quando eles mostram as coisas. É diferente daquelas séries policiais dos Estados Unidos, que tem aquela movimentação, aquela dinâmica muito rápida, que vai contando a história muito rápida. Eles valorizam muito a imagem. Eles pegaram uma história que é boa, supostamente deve ser fantástica, porque, né, se eles compraram, se fez tanto sucesso, eu ainda tô começando a entender a história, e fizeram uma produção, assim, maravilhosa. Enfiaram uma estética numa boa história. Então, assim, deu certo. E aí eu gostei muito. Tem umas cenas, assim, que... Por exemplo, tem uma cena que é quando o pai da menina descobre que a filha dele foi assassinada e tal, até então ela estava desaparecida. Essa cena dele descobrindo... Olha, eu acho que eu nunca vi no cinema ou na TV uma cena tão, assim, bem feita para um momento tão dramático, né? Porque você já viu que em TV, no filme, uma coisa que eu sempre me perguntei é como é que as pessoas falam pra outras que uma pessoa morreu. A gente nunca vê isso no cinema ou na TV. Sempre corta. E é uma curiosidade que eu tenho muito grande, que curiosidade mórbida, mas assim, eu fico pensando como é que é na vida real você ter que contar pra alguém que uma pessoa próxima a ela morreu. Como você conta isso? Deve ser uma das piores posições do mundo. Talvez um médico saiba me responder isso. Mas assim, em séries, no cinema, sempre quando vai falar, aí fica mudo, aí mostra de longe, é só a família recebendo a notícia, chorando e tal. Bom, vocês vão ver que não fala diretamente, mas eles fizeram de uma forma, assim, que traz muito mais emoção e faz você sentir muito mais, assim, a questão, assim, da morte de uma pessoa querida e tal, que eu nunca vi numa série. Pelo menos a série me ganhou nessa cena. E aí, então a gente tá assistindo, acho que a gente assistiu uns 3 ou 4 episódios. Se eu não me engano, tem 4 temporadas, então a gente ainda tem muita coisa pra assistir. E é até bom, porque a gente terminou Bates Motel. E a gente tava sem série, assim, essas séries que te prendem, assim, a gente tava sem uma série pra assistir. Então eu gostei muito dessa. Aliás, falando em Bates Motel, tá começando agora a nova temporada. E nessa nova temporada quem participa é a Rihanna. Eu não sabia, eu não gosto muito dela, mas tudo bem. Mas enfim, e ela vai fazer... Essa é a última temporada da série, termina agora. E aí é quando o desfecho vai ser com a
a famosa cena dele matando a mulher no chuveiro e a Rihanna vai fazer o papel dessa mulher. A Marion, eu acho que é o nome, se eu não me engano, o nome da personagem é Marion, alguma coisa. E aí, imagino que a série deve terminar com essa cena, né? Porque lembrando que Bates Motel é como se fosse contando tudo que antecede ao filme Psicose do Hitchcock. Então vai terminar com essa cena. Não sei se eles vão reproduzir a cena, a gente tava discutindo isso, se eles vão reconstruir a cena. Eu acho arriscado reconstruir uma cena que é lembrada assim como uma das cenas mais famosas do cinema. Então, assim, é uma responsabilidade enorme ter que recriar essa cena. Aliás, tem uma curiosidade muito interessante nessa cena, que ela é preta e branca e tal, e que foi uma das cenas que, na época, ela chocou muito, porque hoje a gente tem muito recurso gráfico, né? A gente tem muito recurso de efeitos visuais pra você assustar pessoas, pra você, né, fazer filmes de terror. E naquela época você não tinha tanto e era preto e branco. E o Hitchcock, ele foi um dos primeiros a colocar uma coisa assim muito gráfica. Por exemplo, a cena quando o sangue da mulher escorre pela banheira, na época isso foi muito assim, muito impactante. E foi feito com chocolate. Foi feito com chocolate derretido e tal. E causou mó, assim, né? E a cena é muito fantástica até hoje, porque ele conseguiu sugerir, ele não tinha como fazer. Hoje é muito fácil você fazer uma cena de alguém esfaqueando outra pessoa e aquilo ser realista. E ele não, na época ele não tinha. E se você reparar, ele não mostra, a cena não mostra, a cena só sugere que ele faz isso. Então por isso essa cena é tão genial. Essa cena é genial por causa disso, porque ele não tinha os recursos pra trazer essa imagem de terror para as pessoas e ele conseguiu fazendo com som, que o som é super impactante, super conhecido da série. E a sugestão, né? E depois a cena do sangue escorrendo, que nada mais era que chocolate. Mas enfim, voltando aqui, saindo das curiosidades, das coisas curiosas que eu leio por aí. Voltando para os favoritos, meu segundo favorito da semana também tem a ver com vídeo. Mas na verdade é um livro. Foi o livro que eu comprei no domingo, vocês viram aqui no vlog, que é o How to Shoot Video That Doesn't Suck. Bom, traduzindo em português seria tipo assim, como filmar vídeos que não são uma porcaria, algo assim. E eu já tinha comentado aqui no vlog que eu tava atrás de um livro sobre videomaking, que fosse um pouco mais técnico, que saísse um pouco do óbvio, um pouco do básico, mas que não fosse tão técnico, tão assim acadêmico para uma pessoa que realmente é cineasta, algo que me ajudasse a melhorar os vídeos aqui do vlog. Ou seja, algo que melhorasse pessoas como eu, que tem uma câmera normal, a fazer vídeos mais criativos sem precisar ser cineasta. Acho que eu consegui explicar bem o que eu tava procurando, é bem específico. E aí eu achei esse livro e comecei a ler a sinopse na livraria, li algumas coisas e eu achei bem interessante. Eu ainda não me aprofundei muito nele, ainda não tive muito tempo essa semana, já li acho que uns 2 capítulos. Mas eu tô gostando bastante. Como eu fiz com outro livro, depois que eu terminar eu vou contar mais sobre ele. Mas assim, já adiantando, eu gostei bastante. Ele tem umas dicas interessantes que eu acho que é exatamente o que eu tava precisando. Ele dá umas dicas que não são tão óbvias, mas que quando ele fala você... verdade. Porque às vezes eu vejo muito assim, eu procuro muito no YouTube, né? Como fazer isso, como fazer aquilo. E às vezes, como deixar o vídeo interessante são coisas assim que de alguma forma eu já li, eu já sabia, ou é meio óbvio e tal. Ou então é muito técnico e você precisa de uma câmera muito avançada e eu não tenho. E esse aqui é legal porque ele fala algumas coisas interessantes, algumas coisas que eu já falava pra fotografia, tipo, por exemplo, de evitar usar zoom, que eu sempre falo assim, né, as pessoas têm uma fantasia incrível com lente de zoom e eu acho que a melhor fotografia é aquela fotografia que você faz de perto e acho que vídeo também, então ele também defende isso. Claro, gente, você precisa de zoom pra algumas coisas, mas o que eu tô falando é pra você não ficar tão dependente do zoom. Ele fala isso, ele fala algumas coisas como planejar, como quando você vai fazer, antes de você sempre fazer uma tomada, como planejar. E uma coisa interessante é que os exemplos que ele dá, como eu falei, não é um vídeo acadêmico, e como eu falei, não é um livro acadêmico, não é um livro para estudantes de cinema ou para cineastas, é um livro para pessoas comuns. Então, por exemplo, ele fala da pessoa que vai filmar
o aniversário do filho e quer fazer um vídeo interessante com a câmera que tem em casa. E ele dá dicas até para essas pessoas que vão fazer esse tipo de vídeo, sabe? Ah, como deixar o vídeo do aniversário do seu filho mais interessante com algumas dicas básicas. E aí eu acho isso super válido, acho que era exatamente isso que eu tava procurando. Então, provavelmente você encontra na Amazon, aí no Brasil, não sei se foi traduzido, mas o nome do autor, que fica mais fácil de você procurar, né, porque a gente nunca sabe como traduziram o título, é Steve Stockman, mas provavelmente você consegue, se você quiser muito, estiver muito precisando, com certeza você acha na Amazon. Eles devem vender no Kindle ou então entregar no Brasil. Já comprei, quando eu morava no Brasil, já comprei vários livros na Amazon nos Estados Unidos e eles entregam. Às vezes demora, né? Porque sabe como é que é o correio brasileiro. Mas o bom de livro é que livro não paga imposto. Livro no Brasil não paga imposto pra você importar. Então você pode comprar na Amazon o livro que você quiser, que ele chega no Brasil com preço justo. O dia passou voando, passei assim, praticamente o dia inteiro fazendo o projeto da faculdade, mas pelo menos tá quase pronto, a gente tem que entregar uma camisa e na próxima aula, a gente tem que terminar na próxima aula, então eu já adiantei bastante coisa, na próxima aula só tenho que fazer mesmo a barra dela e colocar os botões, fazer os buracos e colocar os botões, o resto tá prontinho. Até ficou bonita, eu tava com tanto medo desse projeto. Porque fazer uma camisa não é fácil, né? É a primeira que eu faço, ficou direitinho. É uma pena que lá a gente tem que fazer um número grande, o número de lá é 10. E o meu tamanho costuma ser 6, porque eu gostaria de usar essa camisa. Mas agora que eu aprendi, eu acho que eu vou fazer um projeto meu, comprar mais tecido e fazer uma pra mim, diminuir o tamanho do molde e fazer uma pra mim. Gostei de fazer camisa, eu tava com medo, mas no final foi legal. Quando estiver pronta eu mostro pra vocês direitinho.